Um demônio tentou lançar a missionária Aparecida Borges de um prédio. Presta atenção nesse testemunho sobrenatural. Deixa eu abrir aqui um parênteses só para você entender o que é guerra espiritual. Fui ministrar na Suíça. Chegamos no aeroporto de Zurique já à noite. Não conhecia o pastor, não conhecia sua esposa. Não sabia nada sobre Suíça. E aí, quando chegamos na casa daquele casal, eles disseram: a gente preparou o jantar, vocês estão muitas horas de voo, tem a questão do fuso horário, vocês vão jantar, banhar e dormir. Amanhã a gente conversa, tá bom. E assim a gente fez. Fomos dormir. Quando foi por volta das 3:30 da manhã, no horário suíço, eu estava dormindo quando de repente, eu sabia que eu estava dormindo, mas Deus me deu até hoje eu fico assim, eu digo, meu Deus, que coisa real. Foi uma revelação, mas ao mesmo tempo era como que fosse uma visão, era como se eu tivesse transportada para aquele cenário, completamente. De repente eu me vi em cima de um alto prédio. E naquele prédio, por que eu estou contando isso? Eu estou contando, estou dentro do contexto de que a gente não pode ser inocente. Há uma guerra espiritual travada todos os dias. E você não se engane, você é alvo do inferno. Você tem que sair. Ah, irmã Aparecida, mas eu vim no domingo à noite na igreja para ouvir que eu era alvo do inferno. Foi, meu filho, se você veio esperando uma chupetinha com mel, lamento, mas eu não trouxe. E de repente eu me via em cima daquele prédio. E quando eu me vi em cima daquele prédio, uma voz ecoava em cima daquele prédio. O prédio alto, parecia um prédio assim de 20 andares. E aquela voz ecoava. E eu entendi, porque aquela voz era tenebrosa. E disse: você está achando que você vai bradar aqui do jeito que você brada no Brasil? Eu vou fazer com você do jeito que eu faço com eles. E de repente aquela voz já não era mais só uma voz, era uma voz com força. Ele começava a me empurrar para a beira do prédio. E quando ele me empurrava, era como, eu vou fazer uma comparação com os irmãos, era vir me empurrando e eu ficava aqui. Quando eu olhava lá embaixo, muitos corpos só a caveira, corpos em estado de decomposição, ossos sequíssimos, e por cima do sequíssimo outros como que haviam sido recém-lançados, uns em estado de composição e outros ainda sangrando, como tivesse sido acabado de ser lançado. Eu quero fazer o que faço com eles. Quando eu olhava aquilo ali, eu dizia: Deus, eu querendo sair dali, porque a força era como querendo me empurrar. Foi uma coisa tão real, mas tão real. E eu disse: Deus, o que é isso? E o Senhor disse: eu te trouxe a esse lugar, e tu vai vencer clamando. E eu disse: eu não tenho força. E Deus disse: começa a clamar devagarzinho, com a pouca força que você tem. Oh, aleluia. E é isso que eu quero trazer para você nessa noite. Comece a clamar devagarinho, com a pouca força que você tem. E eu dizia: Deus, como eu clamo. E o Senhor disse: começa a dizer: o sangue de Jesus tem poder. Parece uma frase tão simples, mas ela é tão poderosa no reino. Eita, que manavesse me anaiado. E eu começava devagarzinho, sem força, dizendo: o sangue de Jesus tem poder. E à medida que aquela voz ia saindo, como se fosse um gemido, quase sem eu conseguir expressar, eu ia ganhando força, eu ia ganhando mar, e eu ia dizendo: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E eu ia ganhando força. Ei, avivamento começa você reconhecendo que é pequeno, que é fraco, mas que é um Deus forte e poderoso. Remaneando
para te ajudar, para te fortalecer, para te dar marra de vitorioso. E aí eu ia clamando e de repente eu ganhei força. E eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Aí eu me levantei, já estava sentada na cama. Olhei, já estão dormindo. Falei: Deus, o que é isso por caridade? Naquele dia eu não desci para orar, eu escorreguei. Fiquei orando. O dia foi amanhecendo, eu orando. Jesus, que terra é essa? E o Senhor disse: aqui tem muitas vidas algemadas. Não se enganem com a Europa. É um continente altamente algemado. Amanheceu o dia, eu fui para a mesa do café da manhã. A esposa do pastor serviu a mesa. E eu olhei para ela e disse: missionária, antes de eu tomar café, eu preciso contar um sonho que Deus me deu essa noite. E ela disse: conte. Estava eu, meu esposo e ela. O pastor já tinha saído porque ele trabalha em banco. E eu contei, quando eu contei, ela encheu os olhos de lágrimas e disse: verdadeiramente foi Deus que te trouxe para a Suíça. Nós aqui temos um índice altíssimo de suicídio, onde as pessoas sobem, são magnatas, donos de banco, gente rica, irmã Aparecida, rica que o Brasil nem sabe como é a riqueza desse povo. De repente eles sobem e eles se jogam dos seus próprios prédios. Verdadeiramente foi Deus que te trouxe. É isso que eu quero que você entenda. Avivamento nasce onde há sede do Pai. Você reconhecer que tem um pai, e que esse pai é zeloso, e é um pai que quer intimidade com seus filhos. Ele não é um pai, aleluia, que queira dar uma de padrasto. Não coloque o teu pai na figura de um padrasto. Nesta noite ele diz: deixa-me te mostrar que sou teu pai. Batalhas espirituais fazem parte da nossa história. Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos dezenas de batalhas espirituais travadas, aonde Deus precisou intervir para fazer com que o seu povo fosse vitorioso. Entenda que você não está só, Deus está contigo. Entenda que em todos os momentos Ele permanece sendo seu Pai, seu ajudador, seu cuidador, aquele que te separou e que te escolheu. Deus, Ele permite algumas coisas acontecerem, mas não é para matar o seu servo, é para fazer o seu servo crescer. É para fazer o seu servo se tornar cada vez mais forte e mais espiritual. Entenda que se você está enfrentando batalhas espirituais, é porque o inimigo sabe que em ti existe um grande potencial. E ele sempre vai tentar contra aqueles que têm um chamado da parte de Deus. Mas o melhor de toda essa história é que Deus, Ele sempre faz o seu servo vitorioso nas batalhas. Porque as batalhas que o servo de Deus trava, é o próprio Deus que vai na frente. Se esse vídeo falou o teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.